Olá, meus irmãos, bem-vindo a mais um Terça Devocional da PIB Montemor. Acompanhem comigo a terceira bem-aventurança, que está lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tem havido consideráveis diferenças de opinião quanto ao significado preciso da palavra manso. Alguns consideram seu significado paciência, um espírito de resignação, alguns como altruísmo, um espírito de abnegação, outros como gentileza, espírito de não retaliação, suportando as aflições em silêncio. Sem dúvida, há um certo grau de verdade em cada uma dessas definições. Mas, no entanto, parece ao escritor que dificilmente vão fundo o suficiente, pois deixam de tomar nota da ordem desta terceira bem-aventurança. Pessoalmente, definiríamos mansidão como humildade. Bem-aventurados os mansos, isto é, os humildes, os mansos. Vamos ver se outras passagens confirmam isso. A primeira vez que a palavra manso ocorre nas Escrituras é em Números 12, 3. Aqui, o Espírito de Deus mostrou um contraste com o que está registrado nos versos anteriores. Lá lemos sobre Miriam e Arão falando contra Moisés. O Senhor realmente falou apenas por meio de Moisés? Ele não falou também por nós? Tal a linguagem traiu o orgulho e a arrogância de seus corações, seu egoísmo e desejo por honra. Como antítese disso, lemos: ora, o homem Moisés era muito manso. Isso deve significar que ele foi movido por um espírito totalmente oposto ao espírito de seu irmão e irmã. Moisés era humilde, manso e abnegado. Isso está registrado para nossa admiração e instrução em Hebreus 11, 24 a 26. Moisés virou as costas para as honras e riquezas terrenas, escolhendo deliberadamente a vida de um peregrino, em vez da de um cortesão. Ele escolheu o deserto ao invés do palácio. A humildade de Moisés é vista novamente quando Jeová, nosso Deus, apareceu a ele pela primeira vez em Midian e o comissionou a liderar seu povo para fora do Egito. Quem sou, disse ele, para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A gente vê isso lá em Êxodo 3:11. Que baixeza essas palavras respiram? Sim, Moisés era muito manso. Outros textos das Escrituras confirmam e parecem exigir a definição sugerida acima. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Salmos 25, 9. O que isso pode significar, senão que os humildes e de coração manso são aqueles a quem Deus promete aconselhar e instruir? Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento. Está lá em Mateus 21, 5. Aqui está a mansidão ou a humildade encarnada. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com um espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Está lá em Gálatas 6:1. Não é claro que isso significa que um espírito de humildade é exigido daquele que deseja ser usado por Deus para restaurar um irmão que está errado? Devemos aprender de Cristo, que era manso e humilde de coração. O último termo explica o primeiro. Observe que eles estão ligados novamente em Efésios 4:2, em que a ordem é humildade e mansidão. Aqui a ordem é deliberadamente invertida daquela em Mateus 11, 29. Isso nos mostra que são termos sinônimos. Tendo assim procurado estabelecer que mansidão nas Escrituras signifique humildade e mansidão, vamos agora notar como isso é confirmado pelo contexto e então nos esforçamos para determinar a maneira em que tal mansidão encontra expressão. Deve ter em mente que nessas bem-aventuranças
Nosso Senhor está descrevendo o desenvolvimento ordenado da palavra, da obra da graça de Deus, conforme ela é realizada experimentalmente na alma, meus irmãos. Primeiro existe a pobreza de espírito, uma sensação de minha insuficiência e vazio. Em seguida, a luto pela minha condição perdida e tristeza pela abominação dos meus pecados contra Deus. Em seguida, na ordem da experiência espiritual, vem a humildade de alma. Aquele em quem o Espírito de Deus trabalhou, produzindo uma sensação de nada e de necessidade, é agora levado ao pó diante de Deus, falando como alguém a quem Deus usou no ministério do Evangelho. O apóstolo Paulo disse: porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levado cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Está lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas que os apóstolos usaram foram as verdades perscrutadoras, condenatórias e humilhantes das Escrituras. Estes, quando aplicados eficazmente pelo Espírito, foram poderosos para derrubar fortalezas, isso é, os preconceitos poderosos e as defesas hipócritas dentro das quais os homens pecadores se refugiaram. Os resultados são os mesmos hoje: imaginações ou raciocínios orgulhosos, a inimizade da mente carnal e a oposição da mente recém-regenerada em relação à salvação é agora levada cativa, escrava à obediência de Cristo. Por natureza, todo pecador é farisaico, desejando ser justificado pelas obras da lei. Por natureza, todos nós herdamos de nossos primeiros pais a tendência de fabricar para nós mesmos uma cobertura para esconder a nossa vergonha. Por natureza, todo membro da raça humana caminha no caminho de Caim, que buscou ser aceito por Deus, com base em uma oferta produzida por seu próprio trabalho. Em uma palavra, desejamos ganhar uma posição perante Deus com base em méritos pessoais. Desejamos comprar a salvação por nossas boas ações. Estamos ansiosos para ganhar o céu por nossas próprias ações. O caminho de Deus para a salvação é muito humilde para se adequar à mente carnal, pois remove todo o terreno para a vanglória. Portanto, é inaceitável para o coração orgulhoso dos nossos regenerados. O homem quer contribuir para a sua salvação, ouvir que Deus não receberá nada dele, que a salvação é apenas uma questão de misericórdia divina, que a vida eterna é apenas para aqueles que vêm de mãos vazias para recebê-las, apenas como uma questão de graça, é ofensa, é ofensivo para os justos religiosos. Mas não para aquele que é pobre de espírito e que chora por seu estado vil e miserável. A própria palavra misericórdia é música para os seus ouvidos. A vida eterna, como um dom gratuito de Deus, se adapta às suas condições de pobre. Graça, o favor soberano de Deus aos merecedores do inferno, é exatamente do que ele sente, o que ele sente que deve ter. Tal pessoa não pensa mais em se justificar aos seus próprios olhos. Todas as suas objeções arrogantes contra a benevolência de Deus foram silenciadas. Ele está feliz por se considerar um mendigo e se prostrar no pó diante de Deus. Uma vez, como Naamã, ele se rebelou contra os termos humilhantes anunciados pelo servo de Deus, mas agora, como Naamã, no final, ele está feliz em desmontar de sua carruagem de orgulho e tomar o seu lugar no pó diante do Senhor. Foi quando Naamã se curvou diante da palavra humilhante do servo de Deus que ele foi curado de sua lepra. Da mesma forma, quando o pecador reconhece sua inutilidade, o favor divino é mostrado a ele. Tal pessoa recebe a bênção divina. Bem-aventurados os mansos.
Falando antecipadamente por meio de Isaías, o Salvador disse: O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Lá em Isaías 61, verso 1. E novamente está escrito: O Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna o humilde. Lá no Salmo 149, verso 4. Embora a humildade de alma encurvar-se ao caminho de salvação de Deus seja a aplicação primária da terceira bem-aventurança aqui, ela não deve se limitar a isso. Mansidão também é um aspecto intrínseco, lá dentro, do fruto do Espírito, que é trabalhado e produzido por meio do cristão. A gente vê lá em Gálatas 5, 22, 23. É aquela qualidade de espírito que se encontra naquele que foi educado para a brandura, pela disciplina e pelo sofrimento, pelo sofrimento é trazido a doce resignação à vontade de Deus. Quando o exercício é aquela graça no crente que o faz suportar com paciência os insultos e injúrias, que o torna pronto para ser instruído e admoestado pelo menos eminente dos santos, que o leva a estimar os outros mais do que a si mesmo. E isso o ensina a atribuir tudo o que há de bom em si mesmo à graça soberana de Deus. Por outro lado, a verdadeira mansidão não é fraqueza. Uma prova notável disso é fornecida em Atos 16, 35 a 37. Os apóstolos foram espancados injustamente e lançados na prisão. No dia seguinte, os magistrados deram ordens para que fossem soltos, mas Paulo disse aos seus agentes: Deixem eles virem nos buscar. A mansidão dada por Deus para defender os direitos dados por Deus. Quando um dos oficiais feriu nosso Senhor, ele respondeu: Se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas se bem, por que me ferir? Lá em João 18, 23. O espírito de mansidão foi perfeitamente exemplificado apenas pelo Senhor Jesus Cristo, que era manso e humilde de coração. Em seu povo, esse espírito abençoado flutua, muitas vezes obscurecido pelo surgimento da carne. De Moisés é dito: eles provocaram seu espírito de modo que ele falou imprudentemente com seus lábios. Ezequiel diz de si mesmo: Fui amargurado no calor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Ezequiel 3,14. Sobre Jonas, depois de sua libertação milagrosa, lemos: Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas 4,1. Até o humilde Barnabé se separou de Paulo como um temperamento amargo, lá em Atos 15, 37 e 39. Que advertências são essas? Quão precisamos aprender de Cristo, meus irmãos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nosso Senhor estava aludindo e aplicando o Salmo 37:11. A promessa parece ter um significado literal e espiritual. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Os mansos são aqueles que têm o maior prazer nas coisas boas da vida presente. Livres de um espírito ávido e ganancioso, eles se contentam com as coisas que possuem. Mais vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. O contentamento mental é um dos frutos da mansidão do espírito. Os orgulhosos e inquietos não herdam a terra, embora possam possuir muitos acres dela. O humilde cristão tem muito mais prazer em uma casa de campo do que o ímpio em um palácio. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que o grande tesouro que há na inquietação. Olha lá em Provérbios 15:16. Os pacíficos herdarão a terra. Como já dissemos, essa terceira bem-aventurança é uma alusão ao Salmo 37:11. Muito provavelmente, o Senhor Jesus estava usando a linguagem do Velho Testamento para expressar a verdade da nova aliança. A carne e o sangue de João, lá em João 6, 50 a 58, e a água de João 3,5 tem para o regenerado um significado espiritual. Então, aqui, com a palavra mundo ou terra, tanto em hebraico quanto em grego, os principais termos traduzidos por nossas palavras em inglês,
Mundo e terra podem ser traduzidos literalmente ou espiritualmente, dependendo do contexto. Suas palavras entendidas literalmente são: eles herdarão a terra. Isso é Canaã, a terra da promessa. Ele fala das bênçãos da nova economia na linguagem da profecia do Antigo Testamento. Israel, segundo a carne, o povo externo de Deus, sob a economia anterior, era uma figura de Israel segundo o Espírito. E Canaã, a herança da primeira ou da terrena, é o tipo daquele agregado de bênçãos celestiais e espirituais que formam a herança das últimas. Herdar a terra é desfrutar das bênçãos peculiares do povo de Deus, sob a nova economia. É tornar-se herdeiros do mundo, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. É ser bendito nas regiões celestiais em Cristo, para desfrutar da verdadeira paz e descanso de que Israel, em Canaã, era uma figura. Sem dúvida, também há referência ao fato de que os mansos, no final, herdarão a nova terra, onde habita a justiça. Que Deus abençoe seu dia, meus irmãos, e até a próxima terça devocional.